Já alguma vez se interrogaram por que motivo algumas mulheres, como um ímã, atraem olhares de admiração e um interesse genuíno por parte dos homens, envoltas numa aura de charme elusivo, enquanto outras, apesar de todos os seus esforços, visíveis, de esforços titânicos para serem perfeitas, permanecem na sombra, sentindo-se invisíveis, subvalorizadas e tragicamente incompreendidas? Por que será que, por vezes, quanto mais desesperadamente tentamos agradar, mais se afasta de nós a desejada atenção, deixando um travo amargo, perplexidade e um desespero silencioso, quase insuportável? Isto não é um destino cruel, nem um acaso cego, nem o capricho pérfido de alguém. É uma lei psicológica profunda e imutável que Carl Gustav Jung, um titã do pensamento que dedicou toda a sua vida à investigação dos recantos mais secretos, misteriosos e poderosos da alma humana, desvendou com genial perspicácia. Hoje, embarcaremos numa viagem ao âmago desta lei. Falaremos sobre aquele erro principal, fundamental, que, segundo a profunda convicção de Jung, inúmeras mulheres cometem no seu desejo natural, belo e absolutamente compreensível de agradar. Um erro que, qual barreira invisível mais sólida, as impede de revelar a sua verdadeira e natural atratividade, aquela que não exige esforço, mas que simplesmente existe. Mas, mais importante ainda, desvendaremos detalhadamente, camada por camada, aqueles 9 momentos especiais. Não truques superficiais, nem máscaras calculadas, mas manifestações autênticas, vindas do interior, da vossa profundidade, da vossa singularidade, capazes de despertar no homem aquele sentimento avassalador em que ele simplesmente não consegue resistir. Não porque o enganaram, não porque aplicaram alguma técnica secreta, mas porque ele se deparou com algo genuíno, com uma força que emana do próprio coração da vossa personalidade única e irrepetível. Estão prontas para descobrir como deixar de se esforçar exaustivamente para agradar e começar a ser naturalmente aquela a cujo charme é impossível resistir. Então, comecemos esta fascinante viagem às profundezas da psicologia e, mais importante ainda, às profundezas da vossa própria alma. Parte 1. O principal erro das mulheres que querem agradar, a traição ao si mesmo, então, em que consiste? Este erro fundamental, quase trágico, sobre o qual Jung nos alertou com tanta insistência, ele é insidioso porque frequentemente se esconde sob a capa da virtude, sob a máscara do desejo de ser boa, conveniente, sempre aceite e aprovada. Este erro é a dolorosa perda da sua autenticidade, do seu si mesmo, da Selbst, na extenuante e infindável busca por aprovação externa. Carl Jung ensinou que em cada um de nós, como um núcleo precioso, como uma bússola interna que indica o caminho para o verdadeiro eu, habita o si mesmo. Este é o nosso verdadeiro centro, o cerne da nossa personalidade única, aquele eu mais íntimo que sabe quem realmente somos, o que verdadeiramente queremos, em que acreditamos profundamente, quais são os nossos valores autênticos. O si mesmo é a totalidade, incluindo os aspectos conscientes e inconscientes da nossa psique. Mas a sociedade severa, os rígidos limites da educação, os medos profundos e muitas vezes inconscientes, medo da rejeição, medo da solidão, medo da crítica, forçam-nos, por vezes desde a infância, a usar a persona, uma máscara social, cuidadosamente construída para corresponder às expectativas dos outros. Começamos a desempenhar papéis. A menina boazinha que nunca discute, a parceira ideal que adivinha sempre os desejos, a amiga compreensiva e indulgente que nunca sobrecarrega com os seus problemas. E neste jogo desgastante, nesta busca, desesperada por ser outra pessoa, alguém que, segundo nos parece, agradará mais, despertará admiração, merecerá amor, cometemos uma traição silenciosa, mas destrutiva. A traição ao nosso si mesmo. Nós, como um escultor inexperiente, cortamos de nós pedaços inteiros e vivos da nossa alma, considerando-os errados, pouco atraentes, inconvenientes, indignos de amor. Jung observou perspicazmente que,
quanto mais a persona corresponde às expectativas coletivas, mais se afasta da vida individual. Por outras palavras, quanto mais diligentemente, quanto mais fanaticamente tentam ser quem, na vossa opinião, os outros querem que sejam, mais longe, mais irremediavelmente se afastam de quem realmente são. E um homem, especialmente aquele, que procura não apenas uma bela e lisa carapaça, mas uma profundidade autêntica, sente intuitivamente, a nível do inconsciente, essa falsidade, esse vazio interior, habilmente disfarçado por um sorriso perfeito, maneiras impecáveis e palavras cuidadosamente escolhidas. Ele pode não ter consciência disso, mas sentirá uma certa dissonância, uma falta de força vital, a ausência daquela centelha que só se acende pelo contato com a autenticidade. Este medo pânico da rejeição, este terror gelado de ser incompreendida, este medo profundo e existencial de ficar sozinha, eis o que alimenta este erro destrutivo. Começamos a acreditar que o nosso valor é diretamente proporcional ao número de gostos numa fotografia, ao número de elogios, ao volume de atenção recebida. Nós, como mendigos, imploramos por aprovação, sem perceber que o verdadeiro tesouro já está encerrado dentro de nós. Projetamos noutra pessoa, no homem, uma responsabilidade insuportável pela nossa própria felicidade, esperando subconscientemente que ele, como um mágico, preencha o vazio abissal que se formou pela dolorosa ruptura com o nosso próprio si mesmo. Mas, como Jung observou com sabedoria e precisão, o encontro de duas personalidades é como o contacto de duas substâncias químicas. Se houver a mínima reação, ambas se transformam. Se, no entanto, uma das personalidades é apenas uma persona cuidadosamente construída, desprovida de ligação com o si mesmo, então não ocorrerá, infelizmente, uma reação autêntica, profunda e transformadora, uma ligação genuína e viva. Haverá apenas uma interação de máscaras, superficial e efêmera. Outro aspecto criticamente importante deste erro é a total ignorância e supressão da sua sombra. A sombra, segundo Jung, não é um foco de mal ou depravação absoluta. É aquela parte da nossa personalidade que rejeitamos, reprimimos para o inconsciente, não queremos reconhecer em nós, a nossa raiva justa, que consideramos pouco feminina, os nossos desejos egoístas, que contradizem a imagem da abnegada, a nossa vulnerabilidade, que tomamos por fraqueza, a nossa força e ambições ocultas, que podem parecer a alguém demasiado masculinas ou assustadoras. Mas é precisamente na sombra, neste canto escuro e inexplorado da nossa alma, que se esconde um potencial enorme e inesgotável. A nossa energia vital não gasta, a nossa autenticidade, o nosso toque especial, único, ao tentar ser exclusivamente luminosa, positiva, conveniente e sem conflitos. A mulher priva-se voluntariamente desta força colossal, desta polivalência, desta verdade vital que a torna verdadeiramente viva, tridimensional e incrivelmente atraente. O homem, como qualquer pessoa, é subconscientemente atraído pela totalidade, pela plenitude, e não por uma perfeição refinada, unilateral e estéril. As consequências de um erro tão profundo, de tal traição ao si mesmo, são sempre tristes e destrutivas. É, antes de mais, um vazio interior devorador, uma sensação de falta de sentido, mesmo que externamente tudo pareça próspero e correto. É a construção de relações baseadas em ilusões, em projeções mútuas, e não numa proximidade e compreensão genuínas e profundas. É a atração inconsciente de parceiros que ou são mestres em usar máscaras ou procuram na mulher uma função conveniente, dona de casa, um belo acessório, psicoterapeuta, e não uma personalidade, única e viva. É uma corrida infindável e desgastante num círculo vicioso, em tentativas desesperadas de merecer amor, reconhecimento, atenção, em vez de simplesmente ser amor, irradiá-lo de dentro, do seu si mesmo integral. Mas Carl Jung não seria Jung se apenas fizesse um diagnóstico sem indicar o caminho para a cura, para a transformação. E este caminho, o caminho de regresso a si mesma, começa sempre com uma coisa, com uma consciência implacavelmente honesta.
com um olhar corajoso para si mesma, para os cantos mais escuros da sua alma e com o reconhecimento: sim, durante demasiado tempo, tentei desesperadamente ser outra pessoa. Está na hora de regressar a quem realmente sou. E quando iniciarem este sagrado caminho de regresso, este processo de individuação, descobrirão com surpresa e alegria em vós mesmas aquelas qualidades, aqueles momentos de manifestação da vossa essência verdadeira e radiante, que tornam uma mulher não apenas desejada, mas verdadeiramente irresistível, inesquecível. Parte 2. 9 momentos, qualidades, estados, para que ele não consiga resistir. Agora, vamos mergulhar na investigação desses 9 momentos. É crucial entender que não se trata de um conjunto de truques aprendidos, nem de uma lista de táticas de sedução ou de maneiras polidas. São manifestações naturais e espontâneas de uma mulher que está em contato profundo e vivo com o seu si mesmo, que enfrentou corajosamente a sua sombra e integrou os seus dons, e que vive em harmonia com a sua natureza verdadeira e única. O homem sente isto não com a mente superficial, não com a lógica, mas com todo o seu ser, com a sua intuição, com o seu inconsciente. São momentos em que a vossa alma fala mais alto, de forma mais convincente e mais bela do que quaisquer palavras, por mais requintadas que sejam. 1. Momento de autenticidade genuína, o sopro do si mesmo, a dança sem máscaras. Imaginem uma mulher que não faz o mínimo esforço para causar impressão. O seu riso é sincero, contagiante, mesmo que esteja longe dos cânones da melodia ideal. Brota da profundidade da sua alegria. As suas lágrimas são reais, vivas, se algo a magoa ou a toca profundamente na alma. Ela não se envergonha delas, não as esconde. A sua opinião é a sua própria opinião, conquistada, ponderada, expressa com calma, firmeza e um sentimento inalienável de dignidade própria, mesmo que vá radicalmente contra o senso comum, contra a opinião da maioria. É este o precioso momento de autenticidade genuína. É quando a vossa aparência, as vossas palavras, as vossas ações, até mesmo o vosso silêncio, tudo está em completa e orgânica harmonia com o vosso estado interior, com a vossa alma. Jung chamaria a isto uma manifestação direta e não distorcida do si mesmo, o vosso eu, autêntico e profundo, finalmente libertado do pesado e sufocante verniz da persona. Por que é isto tão irresistivelmente atraente? Porque no nosso mundo moderno, repleto de máscaras, papéis, imagens falsas e identidades cuidadosamente construídas, a autenticidade é uma joia raríssima, quase em vias de extinção. O homem, como qualquer ser vivo, é intuitivamente, a nível celular, atraído pelo que é real, vivo, verdadeiro. Quando ele vê uma mulher que não tem medo, não se envergonha de ser ela mesma, em toda a sua plenitude única, ele sente não só a sua incrível força interior, mas também uma profunda, quase primordial, sensação de segurança. Ele entende que pode confiar nela porque ela não está a representar, não está a fingir, não está a tentar manipular. Ela simplesmente vive. Tal mulher não se atormenta com a pergunta: o que vais pensar de mim se eu fizer sentir isto? Ela simplesmente é. E este simples, mas tão poderoso ser possui uma força magnética incrível, quase hipnótica. Ele vê à sua frente não uma fachada lisa, polida até brilhar, sem vida, mas uma pessoa viva, que respira, que sente, com a sua luz e a sua sombra, com a sua força e a sua vulnerabilidade. E isto fascina, porque é a verdade. Ele não conseguirá resistir a esta coragem desarmante de ser ela mesma, porque isto, como um espelho, desperta nele um desejo profundo, muitas vezes reprimido, de ser igualmente autêntico, igualmente livre ao lado dela. Momento de limites, inabaláveis, a dança com a sombra, a sabedoria da recusa. Lembram-se de quando falamos da sombra? Daquela parte reprimida, muitas vezes demonizada de nós, onde, no entanto, se guarda a nossa raiva justa, a nossa capacidade de dizer não, com firmeza, a nossa determinação em proteger o nosso espaço e os nossos valores. A mulher que enfrentou corajosamente a sua sombra, a reconheceu e integrou os seus dons, não teme os seus limites,
Ela não os proclama aos quatro ventos, não faz cenas histéricas demonstrativas, não cai na agressividade. Ela simplesmente, com calma, firmeza e uma inabalável dignidade interior, dá a entender o que é aceitável para ela e o que é categoricamente inaceitável. Não se pode falar assim comigo. Isto não me convém, não estou disposta a concordar com isto. Não quero discutir este assunto agora. Estas frases, ditas sem hostilidade, sem acusações, mas com uma profunda confiança interior e respeito próprio, criam à sua volta um campo de respeito invisível, mas muito palpável, quase físico. Carl Jung sublinhou incansavelmente que a integração da sombra não é transformar-se num monstro malévolo ou numa fúria agressiva, mas sim alcançar a integridade psicológica, a força interior e a maturidade autêntica. Um homem, ao deparar-se com uma mulher que tem limites claros, bem definidos e calmamente defendidos, sente subconscientemente, a nível dos arquétipos, o seu enorme respeito próprio. Ele entende que o sim dela significa realmente sim, que vem do coração, e que o seu não é um capricho momentâneo ou uma manipulação, mas uma posição consciente e ponderada, baseada nos seus valores. Isto não causa medo ou irritação, mas um profundo e involuntário respeito. Ele vê que ela se valoriza o seu tempo, a sua energia e, portanto, é capaz de valorizar verdadeiramente outra pessoa. Ele não precisa de estar constantemente a adivinhar o que ela realmente pensa ou de atestar, ultrapassando os limites. Os seus limites não são muros surdos que a isolam do mundo e da intimidade, mas indicadores claros e compreensíveis que criam um espaço seguro e previsível para a construção de relações saudáveis e respeitosas. E perante esta força calma e confiante, nascida da aceitação de todas as suas partes, incluindo as escuras, é impossível resistir, porque ela fala de maturidade, responsabilidade e um apoio interior inquebrantável. Momento de mistério, lúdico, o sussurro da ânima, a profundidade do inexplorado. Em cada mulher, segundo as profundas intuições de Jung, habita a ânima, a sua essência feminina interior, muitas vezes inconsciente, a sua alma, ligada à intuição, às emoções, subtis, ao mundo dos sentimentos, aos mistérios do universo, às camadas profundas do inconsciente. A mulher que está em contato vivo e vibrante com a sua ânima possui uma atratividade especial, quase mística. Ela é imprevisível no melhor e mais encantador sentido da palavra. Ela não põe todas as suas cartas na mesa no primeiro encontro. Fugaz, não se revela completamente ao primeiro que aparece. Nela permanece sempre um certo enigma, uma certa reticência, uma profundidade sedutora que se deseja explorar, conhecer, desvendar infinitamente. Isto não significa que ela esconda algo intencionalmente, de forma pérfida, ou que represente o papel da rainha da neve inacessível. Simplesmente, o seu mundo interior é tão rico, tão multifacetado, tão cheio de nuances e matizes, que é impossível apreendê-lo de imediato, de rompante. Por que é isto tão insuportavelmente atraente para um homem? Porque a psicologia masculina, o seu ânimos, o princípio masculino interior, procura frequentemente desvendar, conhecer, superar, alcançar. Quando uma mulher mantém este véu de mistério leve, quase impalpável, ela desperta no homem o interesse primordial do explorador, o entusiasmo do descobridor, o desejo apaixonado de saber mais, de penetrar mais fundo, de tocar em algo sagrado. As suas respostas incompletas e intrigantes, o seu sorriso pensativo e subtil, as suas mudanças de humor súbitas mas harmoniosas, se não forem destrutivas, mas refletirem a riqueza e vivacidade da sua natureza, tudo isto cria à sua volta uma aura de intriga encantadora e a promessa de algo mais. Ela é como um livro raro e surpreendente, que se quer ler vezes sem conta, encontrando sempre algo novo, inesperado, delicioso. Não se trata de um jogo primitivo de gato e rato, mas de uma manifestação natural e orgânica da sua complexidade interior, da sua profundidade, da sua ligação com o oceano insondável do inconsciente. Ele não conseguirá resistir a este apelo silencioso mas insistente do desconhecido, porque isto desperta a sua imaginação,
a sua fantasia e o desejo profundo de tocar em algo verdadeiramente único, autêntico, vivificante. 4. Momento de independência emocional, o apoio no si mesmo, a liberdade da necessidade. Imaginem uma mulher cujo humor, cujo estado interior não depende criticamente do facto de ele ter ligado ou não, de ter escrito ou esquecido, cuja autoestima não oscila como um pêndulo com a presença ou ausência de elogios, com a aprovação ou crítica alheia. Que é feliz por si mesma, preenchida por dentro com os seus interesses, amigos, passatempos, planos. Esta é uma mulher que alcançou ou está ativamente a alcançar a preciosa independência emocional. Ela não se agarra ao homem como a uma tábua de salvação. Não se dissolve nele completamente, perdendo-se a si mesma. Não faz dele o único centro do seu universo, o sentido da sua existência. O seu verdadeiro centro está dentro dela mesma, no seu si mesmo inabalável. Carl Jung escreveu muito sobre o processo de individuação. Este é um caminho vitalício de se tornar a si mesma, um caminho para alcançar a integridade psicológica, a maturidade e a autossuficiência. A mulher que percorreu corajosamente uma parte significativa deste caminho, ou que o está a percorrer com confiança, irradia uma confiança calma, serena, mas incrivelmente poderosa. O homem sente que ela está ao seu lado, porque realmente quer estar, porque se sente bem e interessada com ele, e não porque precisa desesperadamente dele para preencher um vazio interior, fugir da solidão ou afirmar-se à custa dele. Isto retira-lhe um fardo enorme, muitas vezes insuportável, de responsabilidade pela felicidade dela e, paradoxalmente, torna-a ainda mais desejável, ainda mais valiosa aos olhos dele. Ele vê que ela é uma personalidade completa, autossuficiente, e não uma metade frágil que procura desesperadamente a sua outra parte em falta. Isto não causa pena, mas um profundo respeito e um desejo sincero de estar com ela em pé de igualdade, como com uma aliada forte e interessante, e não como um salvador ou tutor. Perante tal autossuficiência genuína, tal liberdade interior, é muito difícil resistir, porque ela oferece relações baseadas na liberdade de escolha, no enriquecimento mútuo e não na dependência sufocante, no ciúme e no medo constante da perda. 5. Momento de presença genuína. A arte de estar aqui e agora, a magia da atenção. Na nossa era louca de pressa digital, sobrecarga de informação e multitarefa total, a capacidade de estar verdadeiramente e profundamente presente no momento é um dom raríssimo, quase desaparecido, um tesouro autêntico. A mulher que, ao comunicar com um homem, está realmente com ele, não com os pensamentos no passado ou no futuro, não no telemóvel, mas com todo o seu ser, que o escuta atentamente, sem interromper, que o olha nos olhos com interesse, sincero, que não se distrai com sons estranhos ou com os seus próprios pensamentos errantes, cria um momento de intimidade profunda, quase sagrada, e de ligação genuína e viva. Isto não é apenas uma manifestação de cortesia ou boa educação. É o resultado de um trabalho interior. É uma manifestação de consciência sobre cuja colossal importância Jung falou tanto e de forma tão convincente. Quando um homem sente que é verdadeiramente ouvido, visto e compreendido, que as suas palavras, os seus pensamentos, os seus sentimentos são importantes e valiosos, ele instintivamente se abre, como uma flor ao sol. Ele sente-se compreendido, aceite, significativo, único. Tal mulher não ouve passivamente as suas histórias. Ela ouve ativa e empaticamente o que está por detrás das palavras. Capta as nuances mais subtis da sua voz, as suas emoções, o seu estado, as suas necessidades não ditas. Isto cria uma sensação de contacto profundo, quase místico, uma união de almas subtil e não verbal. Ela não o avalia, não o julga, não o interrompe a meio da frase, não se apressa a dar conselhos não solicitados ou a impor a sua opinião. Ela simplesmente está presente, com todo o seu coração, com toda a sua alma. E esta atenção, genuína, indivisa e de qualidade, age como um bálsamo curativo na alma, especialmente para um homem que no mundo moderno frequentemente experimenta um déficit de uma escuta tão profunda e receptiva. Ele não conseguirá resistir a esta sensação de que é visto e valorizado tal como é, em toda a sua complexidade e contradição,
porque esta é uma das necessidades humanas mais fundamentais e profundas. Momento de aceitação da sombra. Dele, a sabedoria do espelho, a força da compaixão. Nenhum de nós é perfeito, por mais que nos esforcemos para o ser. Cada um de nós tem a sua sombra, os seus medos secretos, as suas fraquezas profundamente escondidas, os seus traços de caráter pouco atraentes e socialmente desaprovados, os seus erros e traumas passados. A mulher que está em paz e harmonia com a sua própria sombra, que reconheceu e aceitou corajosamente os seus lados escuros, é capaz de se relacionar com muito mais sabedoria, paciência e aceitação genuína com a sombra de outra pessoa, incluindo a de um homem. Isto, claro, não significa condescendência cega para com comportamentos destrutivos, justificação da violência ou toxicidade. Significa a capacidade de ver o homem de forma integral, tridimensional, em toda a sua plenitude humana, com todas as suas virtudes e defeitos, sem tentar idealizá-lo imediatamente ao nível de uma divindade ou, pelo contrário, refazê-lo imediatamente, melhorá-lo de acordo com os seus padrões. Carl Jung ensinou-nos muito sobre o insidioso mecanismo das projeções, quando atribuímos inconscientemente aos outros as qualidades, os traços que não reconhecemos, tememos ou condenamos em nós mesmos. Uma mulher psicologicamente madura esforça-se por tomar consciência das suas projeções, não as transferindo cegamente para o parceiro. Ela entende que a sua reação aguda e dolorosa a certos defeitos do homem pode dizer muito sobre ela, mesma sobre os seus próprios problemas e complexos não resolvidos. Quando um homem sente que é aceite tal como é, com todos os seus fantasmas e esqueletos no armário, que não tentam constantemente melhorá-lo, corrigi-lo ou educá-lo, ele instintivamente relaxa, despe as máscaras protetoras. Ele pode permitir-se ser vulnerável, autêntico, imperfeito, porque sabe que não será julgado, ridicularizado ou rejeitado pelas suas imperfeições humanas. Isto cria um sentimento profundíssimo, quase inquebrável, de confiança e segurança psicológica, que é o fundamento de quaisquer relações saudáveis e felizes. Resistir a tal aceitação, que não é cega e ingênua, mas perspicaz, sábia e compassiva, é muito difícil, porque lhe dá um espaço precioso para o crescimento interior, para o autoconhecimento e autoaceitação ao lado dela. Momento de paixão inspiradora pela vida. A dança de Eros e Logos, o fogo da alma. Jung entendia o conceito fundamental de libido de forma muito mais ampla do que apenas energia sexual. Para ele, era uma força vital abrangente, um impulso criativo, a energia do desenvolvimento, o desejo de ligação e criação, aquilo a que ele frequentemente chamava Eros, em oposição a Logos, o princípio da razão e da ordem. A mulher que arde com a sua própria vida, que tem os seus próprios passatempos, objetivos, sonhos, projetos autênticos e vindos do coração, irradia esta energia viva, vibrante, quase palpável de Eros. Pode ser paixão pelo seu trabalho, pela criatividade, pintura, música, escrita, por viagens e conhecimento do mundo, pelo autodesenvolvimento espiritual, por ajudar os outros, não importa o que exatamente. O principal é que os seus olhos brilham com um fogo genuíno quando ela fala sobre o que realmente ama, o que preenche a sua vida de sentido e alegria. Ela não espera passivamente que um homem venha e torne a sua vida interessante, rica, feliz. A sua vida já é interessante, já está preenchida, já é fonte da sua própria felicidade. Tal mulher, sem o saber, torna-se uma poderosa fonte de inspiração para os que a rodeiam e especialmente para o homem ao seu lado. Ele vê nela não apenas uma parceira atraente, mas uma personalidade brilhante e original que vive uma vida plena, rica e com sentido. Isto é incrivelmente contagiante. Desperta nele o desejo de também arder, criar, avançar, realizar o seu próprio potencial. A paixão dela pela vida não o repele, não o faz sentir-se desnecessário, mas, pelo contrário, atrai-o como uma chama atrai uma borboleta, porque ela não exige dele que seja a única fonte da sua alegria e sentido. Ela mesma é uma fonte inesgotável. A sua energia, o seu entusiasmo, o seu fascínio,
O seu amor pela vida tornam-na incrivelmente viva, dinâmica e sexualmente atraente a um nível profundo e energético. Ele não conseguirá resistir a esta luz interior que emana do âmago do seu ser, porque ele, como tudo o que é vivo, é instintivamente atraído pela vida, pela energia, pela inspiração, pela força que faz o mundo girar. Momento de força vulnerável. A integração dos opostos, a alquimia da alma. A verdadeira força de uma mulher não reside em ser uma dama de ferro, impenetrável, sempre a controlar a situação, escondendo os seus sentimentos sob uma máscara de frieza e indiferença. A verdadeira força, segundo a profunda convicção de Jung, reside na sábia e harmoniosa integração dos opostos, força e vulnerabilidade, razão, logos e sentimentos, eros, firmeza e suavidade. A mulher que não tem medo de mostrar a sua vulnerabilidade, os seus medos, a sua tristeza, a sua perplexidade, a sua necessidade de apoio e compreensão, mas que o faz não a partir de uma posição de vítima infantil, não para manipular, mas a partir de uma posição de força interior, honestidade e profunda confiança em si mesma e no parceiro, possui uma atratividade especial e desarmante. Quando ela se permite ser verdadeiramente vulnerável, sem se esconder atrás de barreiras protetoras, ela, na essência, convida o homem a uma intimidade genuína, profunda e desprotegida. Ela mostra que confia nele o suficiente para abrir a sua alma, os seus recantos mais íntimos. Isto não é uma manifestação de fraqueza, mas um ato de incrível coragem e liberdade interior. O homem, sentindo isto, compreende que ao lado dela também pode permitir-se ser ele mesmo, sem medo de parecer fraco, imperfeito, necessitado. A vulnerabilidade dela não repele, mas pelo contrário, desperta nele as melhores e mais nobres qualidades masculinas. O desejo de proteger, apoiar, consolar, estar presente, ser um pilar. Mas isto só é possível quando a vulnerabilidade se combina organicamente com a força interior, com uma clara consciência do seu valor, com a capacidade de se defender quando necessário. Este é um equilíbrio subtil, quase alquímico, que fala de um profundo trabalho interior, de maturidade psicológica. Ele não conseguirá resistir a esta rara e preciosa combinação de força e ternura, sabedoria e abertura, porque isto desperta nele um anseio instintivo por uma ligação profunda, sincera e transformadora, onde ambos os parceiros podem ser autênticos. Neve. Momento de linguagem não verbal, a sinfonia do corpo e da alma, a mensagem silenciosa. Muito antes de uma mulher pronunciar a sua primeira palavra, o seu corpo já conta sobre ela uma história inteira e fascinante. A sua postura, o seu andar, os seus gestos, o seu olhar, até mesmo a forma como respira. Tudo isto são sinais não verbais poderosos que são lidos pelo homem e pelos outros, a um nível profundo e inconsciente, muito mais rapidamente e com mais precisão do que quaisquer palavras. Carl Jung atribuía uma importância colossal à linguagem do inconsciente, ao mundo dos símbolos, dos arquétipos, que se manifestam inclusive através do nosso corpo. A mulher que está em estado de harmonia interior consigo mesma, que se ama e se aceita, que sente a sua ligação com o seu si mesmo, irradia involuntariamente essa harmonia através do seu corpo. As suas costas direitas, mais relaxadas, reais, falam de confiança interior e sentimento de dignidade própria. Os seus movimentos fluidos, graciosos e vagarosos, de calma interior, serenidade e deleite no momento. O seu olhar aberto, caloroso e direto, de aceitação de si e do mundo, de ausência de medo e julgamento. Não são posturas ou maneiras aprendidas e artificiais que se podem copiar de uma revista de moda, mas uma manifestação natural e orgânica do seu estado interior, da sua música interior. Quando ela se sente valiosa, quando ama e aceita o seu corpo com todas as suas particularidades, quando se sente dona da sua vida, isso reflete-se inevitavelmente em cada movimento, em cada gesto. O homem reage instintivamente, a nível de arquétipos ancestrais, a esta sinfonia não verbal, a esta canção silenciosa da sua alma.
Ele vê à sua frente não apenas um conjunto de formas e traços físicos, mas a personificação da feminilidade, da graça, da força interior, da energia vital. Isto atrai a um nível profundo, quase primordial, instintivo. Ele não conseguirá resistir a esta música silenciosa da sua alma, expressa através do seu corpo, porque esta é uma linguagem universal, compreensível sem palavras, e que fala irresistivelmente da sua integridade, harmonia e beleza autêntica. Assim, analisamos detalhadamente aquele erro principal que, infelizmente, tantas vezes as mulheres cometem no seu desejo natural de agradar: a dolorosa perda de si mesmas, a traição ao seu si mesmo e os 9 momentos especiais, 9 facetas brilhantes da autêntica e profunda atratividade feminina, baseados na sabedoria eterna de Carl Gustav Jung. É importante sublinhar mais uma vez, com particular insistência, não se trata de um conjunto de manipulações astutas, técnicas superficiais de sedução ou papéis artificialmente criados. Todos estes 9 momentos são frutos naturais e orgânicos de um trabalho interior profundo, honesto e, por vezes, difícil. São o resultado de seguir o caminho em direção ao seu si mesmo, da corajosa integração da sua sombra, do estabelecimento de um contato harmonioso com a sua ânima. Carl Jung ensinou que a atratividade verdadeira e duradoura não é um fim em si mesma, alcançável através de artifícios externos, mas sim o perfume subtil e único de uma flor que desabrochou natural e exuberantemente porque foi cuidada corretamente, com amor e compreensão. Quando uma mulher deixa de perseguir, com as últimas forças, a fugidia aprovação externa e dirige o seu olhar inquisitivo para dentro, para as profundezas da sua própria alma, quando explora corajosamente, sem medo nem julgamento, os seus recantos secretos, aceita todas as suas partes, tanto as luminosas como as sombrias, e começa a viver em autêntica e profunda concordância com a sua verdadeira natureza, ela inevitavelmente começa a irradiar uma luz especial e única. A luz da autenticidade, da integridade, da força interior e de uma alegria de ser serena e confiante. Este caminho para si mesma, o sagrado caminho da individuação, como Jung o chamou, talvez não seja o mais simples, nem o mais rápido. Requer considerável coragem, uma honestidade implacável consigo mesma, enorme paciência e profunda compaixão pelas suas imperfeições. Mas a recompensa é verdadeiramente inestimável. Não são apenas os olhares admirados e fascinados dos homens que realmente não conseguirão resistir ao vosso charme autêntico vindo de dentro. É, acima de tudo, a conquista de uma harmonia profunda e inabalável consigo mesma, um sentimento indestrutível de valor próprio, que não depende de circunstâncias externas, opiniões ou avaliações, e a preciosa capacidade de construir relações verdadeiramente próximas, sinceras e maduras, baseadas no respeito mútuo, na confiança e no amor autêntico. Parem de se esforçar exaustivamente para agradar. Comecem com coragem, alegria e curiosidade a ser vocês mesmas, únicas, irrepetíveis, multifacetadas. E verão, com surpresa, como o mundo à vossa volta começará a mudar, como começarão a atrair para a vossa vida as pessoas e os acontecimentos capazes de apreciar a vossa beleza verdadeira e não artificial, a beleza da vossa alma única, integral e radiante. Que a sabedoria eterna de Carl Jung se torne a vossa bússola segura e o vosso guia fiel neste caminho fascinante e infindável rumo a vós mesmas. E lembrem-se sempre, a mulher que se encontrou e se aceitou torna-se não apenas atraente, ela torna-se um ímã vivo, não só para homens admirados, mas também para a felicidade, a sorte e a harmonia em todas as suas inúmeras manifestações.